Olá pessoal, bom dia a todos. A paz do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo reine em vossos corações para sempre. Eu me chamo Daniel, tenho 57 anos. E eu sou um seguidor de Cristo desde 87. Hoje é domingo, 28 de abril de 2024, domingo de manhã. E eu estou aqui para fazer este vídeo, o primeiro vídeo que eu estou fazendo. E pretendo fazer mais alguns. Então, por que eu decidi fazer esse vídeo? Tem sido levantado alguns questionamentos na internet sobre algumas palavras que o Senhor Jesus falou, e algumas pessoas têm dito que Jesus não era divino, porque algumas coisas que ele disse ali falhou. Então, eu quero dar o meu parecer. Quando o Senhor Jesus estava pregando ali o Evangelho, ele disse assim: em verdade eu vos digo que alguns que estão aqui não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Então esse questionamento que tem sido levantado na internet, e alguns dizem assim: se ele fosse divino, teria se cumprido essa profecia, porque Jesus não veio ainda até o dia de hoje. Jesus ainda não veio até o dia de hoje, 2024. Algumas pessoas entendem assim, que essa palavra se cumpriu lá no Monte das Transfigurações, da Transfiguração. Quando estava Jesus lá no monte, orando, e apareceu Moisés e Elias para Jesus, e o rosto de Jesus resplandeceu. Alguns entendem que é isso aí que é o cumprimento daquela palavra aconteceu ali. Mas não convence os céticos. Não convence. Eles dizem não. Jesus foi bem claro quando disse que era da sua volta, da sua vinda. Mas é que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não é um livro comum. A Bíblia Sagrada é um livro espiritual. E a própria Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se fosse um livro comum, já seria difícil de interpretar tais palavras. Porém, como é a Bíblia, a palavra de Deus, se nós estamos falando de um Deus eterno, que as palavras são eternas, então aquilo que parece que está ali claro, só parece. Mas temos que olhar
pelo olho espiritual, pela ótica espiritual. Aí podemos ter uma compreensão das palavras. Muito bem. Outra questão que é levantada também é quando o Senhor Jesus enviou seus discípulos. E ele disse assim, eu quero ler aqui na Bíblia, aqui, essa parte. São Mateus capítulo 10, versículo 23. Diz assim: Quando, pois, vos perseguirem na cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Essa também é uma das questões que é levantada na internet. E dizem assim, se Jesus fosse divino, teria se cumprido isso. Ora, esses discípulos morreram. Aqueles discípulos também que estavam lá no dia que ele disse que eles não provariam a morte até que vir o Filho do Homem no seu reino. Então é levantada essa questão. Como que ele era divino se essas duas coisas que ele disse não se concretizaram? Muito bem. É como eu falei no começo da gravação. Quando nós lemos a Bíblia com a ótica humana, parece para nós uma coisa, mas quando nós lemos a Bíblia com a ótica espiritual, a gente tem uma outra visão, um outro entendimento. Vamos lá. Não era profecia também que Elias viria antes de Cristo? E os judeus esperavam Elias. E esperam até hoje. Ali parecia bem claro que era Elias. Ali não foi falado em enigma. Ali não foi falado em enigma, nem por parábola. Foi falado com clareza. Que Elias viria primeiro que o Messias. Mas olha aqui o que diz a palavra do Senhor. São Mateus, capítulo 17. Versículo 11. Versículo 11, 12 e 13. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo que quiseram, assim padecerá também deles o Filho do Homem. E então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. Muito bem. Nesse entendimento que temos aqui,
ficou bem claro que a profecia era sobre Elias, mas quem veio foi João Batista. Vejamos aqui também São Mateus, capítulo 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Glória a Deus. Vejamos aqui que Jesus confirmou 2 vezes que João Batista era o Elias que se esperava. Ele confirmou o Senhor Jesus confirmou 2 vezes que era João Batista, o Elias que se esperava. Vamos lá. Vamos nessa linha de raciocínio para nós concluirmos esse pensamento. O Senhor Jesus estava ali pregando e chegaram até ele os entendentes da Bíblia, da palavra, e fizeram algumas perguntas para o Senhor Jesus. E ele respondeu assim: Abraão exultou quando viu o meu dia. Aí, aquele pessoal que estava ali, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus que viviam na cola de Jesus, questionando ele, para ver se pegavam ele em alguma palavra, se ele errava, ele disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, Abraão viveu antes de Moisés. Abraão viveu antes dos profetas. Abraão viveu antes de Davi e da lei e da Torá. Abraão viveu no tempo de Melquisedeque. Como que ele viu então o dia do Senhor? Porventura não está escrito que Abraão é profeta? Então Abraão viu o futuro. Abraão viu o dia do Senhor e exultou. Digamos que podemos pensar que Abraão teve um arrebatamento de sentido e ele viu o futuro. Pois bem, porventura não pode ter acontecido o mesmo com aqueles discípulos? Eles não poderiam ter tido ali uma visão do futuro e depois morreram? Porque o Senhor Jesus não disse que eles não iam morrer, ele disse que aos que estão aqui, alguns não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele não disse que eles não iam morrer, ele disse que eles iam ver até que eles não iam provar a morte até que vesse o Filho do Homem vindo em seu reino. E também essa parte que ele falou: não acabareis de percorrer as ruas de Israel sem que vejam vir o Filho do Homem. Então,
Pessoal, ler a Bíblia somente com a ótica humana, a gente tem um entendimento muito pequeno. E achar que Jesus não era divino e que falhou o que ele disse é pensar muito pequeno. Mas devemos observar a palavra do Senhor dessa forma que eu estou expondo para vocês, com a ótica espiritual. Aí o entendimento é mais amplo. Podemos percorrer dois caminhos para entender que essa profecia se cumpriu. Primeiro caminho, podemos entender que podemos percorrer um caminho que nos leva a pensar da seguinte forma. Enoque não foi um homem que andou com Deus 365 anos e Deus para si o tomou? Ele foi transladado e não provou a morte? O próprio Elias também não foi elevado aos céus em carros de fogo e cavalos de fogo e não provou a morte? Porventura não pode ter também acontecido o mesmo com alguns daqueles discípulos que estavam ali? Eles estavam ali, frente a frente com o Senhor Jesus, falando com Ele face a face, ouvindo suas pregações, seu sermão, sua pregação, seu sermão. Eles não podem ter crescido tanto na fé, se santificado de tal forma, a se acharem também dignos de serem elevados ao céu. Então, se isso aconteceu, tais discípulos não provaram a morte. E eles vão ver a vinda do Senhor. Vamos pensar que ali existia pessoas muito excelentes. Vamos pensar em Maria. Maria Imaculada, santa, que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Quando muitos irmãos católicos, dizem que Maria não morreu, foi ascendida ao céu, eles podem estar certos, sim. Porque se Enoque e Elias foram achados dignos de serem arrebatados ao céu, por que não? Por que não Maria, né? E alguns mais discípulos que estiveram ali. Então esse é um caminho que nós podemos percorrer para obtermos resposta desta profecia que alguns acreditam que não se cumpriu. E outro caminho que podemos percorrer é esse caminho que eu já disse, que eles puderam ter tido uma visão do futuro. Eles viram como que vai ser a vinda do Senhor e depois morreram.
Então, é isso. É isso que eu quis passar para vocês. Esse meu parecer, esse meu pensamento, porque eu penso dessa forma. E você tira suas próprias conclusões. Se isso que eu disse tem fundamento ou não. Eu penso assim e eu creio dessa forma. Que aquelas palavras que o Senhor Jesus falou, não falharam não. Porque a sua palavra é infalível. Eu creio dessa forma e eu não tenho dúvida. Mas vocês que vão assistir esse vídeo, tirem suas próprias conclusões. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.